Eu sou o Lucas e aqui eu te ensino como que você faz para investir e ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você não saiba nada ainda sobre investimentos. Na live de hoje, eu quero falar com você sobre um tema bem importante: bolsa de valores em queda, renda variável sofrendo, os investimentos na minha carteira estão no vermelho e agora o que fazer? O que eu faço com os investimentos? É exatamente sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Primeiro ponto que você tem que entender é que investimentos no geral têm risco, dependente do investimento que você faça. Quando a gente fala de renda variável mais especificamente ainda, você precisa entender que bolsa de valores sim é um investimento chamado de investimento de maior risco. A renda variável, o próprio nome que já diz, né, renda variável é porque o investimento vai variar. Então, você precisa primeiro ter essa clareza. Caso contrário, você vai acabar agindo por impulso e não de forma racional. É importante que você entenda que existem fases no mercado em que a renda variável vai estar indo melhor, vai estar acontecendo, né, de forma mais progressiva, isso porque a economia como um todo deve estar mais aquecida. Mas existem momentos também de baixa do ciclo do mercado, e aí nesse momento, automaticamente, a bolsa de valores também acaba sofrendo. O mercado de investimento, ele é cíclico, e ele vai se repetir eternamente dessa forma. Você precisa conseguir entender isso, identificar em que momento do ciclo estamos, para que você consiga entender o que está acontecendo e o que deve sim acontecer no curto, no médio e longo prazo com seus investimentos. Olha o contexto que a gente passou aqui nos últimos, sei lá, 1, 2 anos no máximo, para você entender que é um contexto um tanto quanto turbulento. Primeiro, né, a gente vê hoje que a gente tem uma história de uma tal de inflação. A inflação esteve pior no ano passado, né, no ano retrasado, mas ainda não é uma inflação totalmente sob controle. Isso no mundo inteiro. Existem países com a inflação mais descontroladas, mais críticas, né? Tem aí países tipo Argentina, que a inflação está quase em 100% no ano. Tem países com inflação menor, tipo China, que a inflação está lá perto dos 2%. Mas, no geral, isso é um problema do mundo todo. Uma inflação de alguma maneira descontrolada. No Brasil não podia ser diferente, né? Nossa inflação está menor do que estava no ano passado, no ano retrasado, mas ainda não é uma inflação que está perto meta do Banco Central, beleza? Ponto número um aqui, ponto de partida para começar a conversa. Além disso, tem fatores externos, tipo uma guerra na Rússia e na Ucrânia. Você sabe que está rolando essa guerra, já fez mais de um ano que isso está acontecendo, sem previsão nenhuma ainda para que isso termine. Isso gera uma instabilidade na economia como um todo, principalmente nas commodities, no petróleo, e petróleo vai em praticamente tudo que a gente consome. Se não vai no produto, vai no meio de transporte que faz o produto sair do fornecedor, do fabricante, até chegar na nossa casa. Então, guerra na Rússia e na Ucrânia atrapalha muito esse cenário externo de economia. Preços de commodity elevada. A gente tem, né, petróleo caro, a gente tem papel e celulose, minério, tudo isso caro. E commodity, como o nome já indica, é um tipo de produto que é básico para a economia mundial. Se esses preços estão muito altos, basicamente todos os produtos, de alguma maneira, com maior ou menor intensidade, acabam sofrendo com isso. Automaticamente é mais pressão sobre a inflação. Beleza? E quando a gente fala de juros, então, nem se fala. Essa semana a gente teve a atualização dos juros do Banco Central, a gente viu que a taxa Selic vai permanecer na casa dos 13,75, inclusive deu uma polêmica, né? O governo já estava criticando o Banco Central, criticou ainda mais, porque não deu indícios de que os juros vai cair, o Banco Central já respondeu, falando que enquanto a inflação não tiver sob controle e o risco fiscal do país não tiver melhor, ou seja, né, mais controlado, a taxa de juros não vai cair, uma queda de braço, né, razoavelmente grande ali entre Banco Central e governo. No final das contas, o que mais interessa para a gente é a taxa Selic, a taxa básica de juros do país continua alta. Isso faz com que o preço, né, para você tomar uma dívida, pegar um empréstimo, ir no banco pegar um financiamento, fique alto. Né? O pagamento dessa dívida leva a um preço maior do que o saudável. Diminui dessa forma, então, o aquecimento da economia, faz com que o Brasil comece a patinar, as empresas parem de investir, acabem mandando pessoas embora ou pelo menos não contratando mais gente. Se as pessoas não têm renda, não têm emprego, automaticamente, né, elas acabam consumindo menos, o que faz gerar menos renda, a gente entra num círculo bem ruim aqui da economia. Esse é o cenário com maior ou menor intensidade do que do ano passado, mas esse é o cenário que a gente continua vivendo. Isso sem contar a história da pandemia, né, que também atrapalhou bastante. Então, você precisa entender com tudo isso que eu estou te falando que a gente está num contexto geral difícil, desafiador, sim.
Agora, será que o mundo vai acabar? Agora, será que esse daqui é a pior crise de todos os tempos? Será que a gente nunca mais vai sair dessa crise? Eu tenho uma certeza, que é sairemos dessa crise e não, né, o mundo não vai acabar. E por que eu tô te falando isso? Porque eu sou vidente, porque eu tenho uma bola de cristal e eu sei o futuro? Não. Porque se a gente olhar para o histórico, para as últimas décadas, para os últimos 100 anos, você vai ver que isso acontece e aconteceu em diferentes momentos, e nós estamos aqui nesse momento, no dia 24 de março, às 6h20 da tarde, fazendo essa live juntos. Isso quer dizer que o mundo não acabou. Se estamos aqui, o mundo não acabou. Vou listar aqui alguns exemplos de eventos extremamente críticos que aconteceram nos últimos anos, aí nas últimas décadas, e eu quero que você, nesse momento, tente se imaginar como que era viver aquele momento. Se você não viveu aquele momento, tenta imaginar como é que seria o seu sentimento por estar passando por aquilo. E aí você depois vai me falar o que é mais crítico, se aquele momento realmente parecia o fim do mundo, se é pior do que a gente está vivendo agora ou não. Beleza? Primeiro grande evento aqui que eu quero que você se imagine, que você volte no tempo e se coloque naquele lugar, é a Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Eu não era vivo, imagino que você também não. Se você era, você provavelmente já deve estar perto de entrar no Guinness Book como a pessoa mais velha de todos os tempos. Então, não estávamos lá, mas imagina, cara, Guerra Mundial. 70 países envolvidos em conflito. 70. 600 milhões de pessoas viviam nesses países que estavam diretamente envolvidos com a guerra. 600 milhões de pessoas hoje pode não parecer muita gente, mas 600 milhões de pessoas na época, lá em 1914, significava metade da população do planeta. Cara, que evento crítico, né? Isso sim é um evento caótico. Beleza, mas o mundo não acabou naquela época. Depois disso veio a Segunda Guerra, um pouco mais para frente, 1939 a 1945, também acho que você não era vivo, você não lembra dessa época, mas aqui já começa a ficar mais perto, né. Então, cara, Segunda Guerra Mundial, 7 países diretamente envolvidos, 70 milhões de pessoas morreram. 70 milhões de pessoas, simplesmente sumiram. É um país inteiro, hoje em dia, teria sumido. Você imagina, sei lá, o sudeste do Brasil, sudeste eu acho que não, mas se você pegar, sei lá, São Paulo e Rio de Janeiro e somar, não deve dar 70 milhões de pessoas. Então, de uma isso foi a Segunda Guerra Mundial. E aí, imagina ter vivido essa época. Cara, e Segunda Guerra Mundial, teve aquela história da corrida, né, de guerra de bomba nuclear. Imagina aquele medo de alguém apertar um botão, disparar várias bombas nucleares e o mundo simplesmente deixar de existir em alguns minutos. Esse era o ambiente na época da Segunda Guerra. Eu não estava lá, não lembro. Acho que você também não, mas, né, a gente já assistiu o filme, imagina como era. Depois veio a Guerra Fria. Guerra Fria, 1947 a 1991, todo mundo vivendo com aquele medo de alguém apertar um botão, seja russo, né, da União Soviética, ou seja um americano, apertar um botão e soltar uma bomba nuclear que acaba com o mundo. Esse foi o ambiente dos anos ali do século passado. E aí, o mundo acabou nessa época? Não, também. Ah, depois disso mais, né, vindo mais para o nosso histórico mais recente, teve o colapso da bolsa americana, né, do sistema financeiro americano em 2008. Parecia que o mundo ia acabar, as economias iam acabar, não acabaram. 2020, pandemia do Covid, acho que nunca imaginávamos viver um negócio como esse, mas, né, passamos, podemos dizer que a gente já passou por ela, estamos bem no finalzinho, então o mundo também não acabou. Então, cara, esses, né, eventos que eu disse para você, eu listei para você aqui 5 grandes eventos, tá bom? Alguns daqueles 5 grandes eventos, você acha que foram, né, menos ruins ou foram mais tranquilos do que a crise que a gente está vivendo agora? Não, né, sem dúvida nenhuma. Esses 5 eventos para mim devem ter sido muito mais críticos e muito mais traumáticos do que uma crise que a gente está passando agora, com uma economia mais devagar e com inflação alta. Beleza? Então tudo isso para te dizer que o mundo não acabou e não vai acabar. Fechado? Não adianta você ficar assistindo jornal, lendo na internet esse monte de notícia dizendo que o mundo vai acabar, agora a economia quebra, e ficar e se deixar levar por isso. Porque senão você vai ficar agindo pela emoção a sua vida inteira no mercado de investimento. Toda hora você vai querer ficar vendendo seus ativos da renda variável, vai correr para a renda fixa, com medo do que vai acontecer na economia. E você precisa entender que o mercado de notícias ele funciona basicamente a partir da audiência. Então, vende muito mais uma notícia negativa, uma notícia catastrófica do que uma notícia positiva. Então, é normal que você encontre muito mais notícias falando que agora a economia quebrou,
agora já era, agora a bolsa de valores perde os 100.000 pontos e nunca mais vai voltar. Agora as empresas de varejo do Brasil vão quebrar todas. Agora os bancos não vão mais existir. É muito mais comum você encontrar notícias como essa, que são notícias que de verdade vai te fazer ficar ansioso e agir de forma emocional e não racional, do que você encontrar notícias falando: "Não, gente, olha só, a gente já passou por muitas crises e vamos passar por mais essa, daqui a pouco a economia vira, o mercado começa a aquecer de novo e as ações se valorizam". É muito difícil encontrar notícias como essa em momentos de crise, beleza? Mas é seu papel conseguir separar as notícias caóticas, né, que são notícias que vão querer colher audiência, de fato das informações que são relevantes para você fazer a sua tomada de decisão, tá bom? Bom, antes da gente continuar aqui, de eu te dar de verdade agora, direto ao ponto, as dicas que você deveria ter para conseguir entender sobre os seus investimentos estarem no vermelho e o que fazer com isso, eu quero te fazer um convite aqui rápido, que vai rolar semana de dividendos para toda a vida, já começa segunda-feira, daqui a pouco, hein? Daqui 4 dias já começa a semana de dividendos para toda a vida. Vai acontecer então entre os dias 27 até dia 31 de março, um evento 100% online, totalmente gratuito, comigo, onde eu vou te ensinar como que você vai fazer para investir e buscar os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, tá bom? Para você se inscrever é só ir no Instagram, aqui na bio, e clicar no link que está aparecendo para você e fazer sua inscrição. Beleza? Bora lá. Vamos falar então agora dos investimentos no vermelho. Cara, os seus investimentos estão no vermelho? Manda aqui nos comentários para mim se você já investe na bolsa de valores, se você tem ações, né, se você tem investimentos em renda variável, e se esses investimentos estão no vermelho ou estão no positivo, ou estão no verde. Eu vou te dizer que a minha rentabilidade da minha carteira está no vermelho, né? Não tem, ela está sim no vermelho. Ela está menos no vermelho do que o Ibovespa, sem dúvida nenhuma. Mas ela também está no vermelho. Isso porque o mercado de renda variável como um todo, nesse ano de 2023 e também no ano de 2022, estamos em momentos de crise, em momento em que a taxa de juros está muito alta. Então a bolsa de valores tende sim a sofrer mais. Tá bom, Lucas, já entendi. Sua carteira está no vermelho, provavelmente a minha também. E agora? O primeiro ponto que eu tenho que te falar é: isso vai continuar acontecendo. Momentos de baixa do mercado vai fazer com que a renda variável sofra mais, isso é normal. Não adianta então você ficar olhando a cotação da ação, a cotação do fundo imobiliário que você tem na sua carteira e ficar sofrendo com isso. E querer ficar acompanhando se valorizou 1%, valorizou 5%, valorizou 10%. Cara, isso não vai fazer a menor diferença para você no curto prazo. Isso porque você não é um day trader, e se você for, eu recomendo que você não seja mais, porque senão você vai perder dinheiro, fato. Você investe com um olhar de longo prazo, você investe com o olhar de construir, né, um patrimônio, construir uma renda passiva para te levar até a liberdade financeira. Então, tanto faz se a cotação da empresa caiu hoje ou subiu hoje, ou se na semana que vem vai estar maior ou menor do que está nessa semana, isso não faz diferença nenhuma para você. Beleza? Não deveria. Se você está acompanhando o home broker todo dia e fica nervoso com isso, você está fazendo errado. Isso só vai te levar a agir de forma emocional e vai fazer você vender na baixa e comprar na alta. E no final você não vai conseguir fazer dinheiro nenhum, você vai perder grana. Beleza? Então, faz o seguinte: o seu foco tem que continuar sendo em procurar pelos bons ativos que estejam sendo negociados a preços baixos e, e colocando isso na sua carteira de investimento. Pô, vou fazer um paralelo. Vamos imaginar aqui que eu te oferecesse comprar um celular, um iPhone 14 de última geração por R$ 1.000. Beleza? O preço normal dele, sei lá, deve ser 6.000, R$ 7.000. Eu te ofereço um iPhone por R$ 1.000. Você acha que vai ser um bom negócio ou não? Você compraria ou não compraria? Eu acho que você precisou logo de alguns milissegundos para entender que é um ótimo negócio e que você vai pagar R$ 1.000. Nem que seja para depois você vender e fazer dinheiro. Ou você vai usar um aparelho top pagando barato, ou você vai vender lá na frente e fazer dinheiro. Não interessa. O fato é que você, sem dúvida nenhuma, sabe que é um bom negócio. Hoje, na Bolsa de Valores, existem empresas que seriam como se fosse o iPhone, né? Fazendo paralelo aqui, como se fossem os iPhones da Bolsa de Valores, que são aparelhos muito bons, que estão sendo negociados a preços ridiculamente baixos, que não faz sentido nenhum. Algumas dessas empresas estão nos valores mais baixos da história dela, sendo que o lucro dessa empresa, hoje, e a perspectiva do futuro, não é cair a ponto de fazer o preço da ação, né, ter algum sentido se está sendo negociado a esse preço tão baixo. A bolsa de valores hoje no Brasil, o Ibovespa,
está em um índice no mesmo patamar de 2008, que foi uma grande crise financeira nos Estados Unidos que impactou o mundo inteiro. A bolsa de valores está a praticamente metade do preço lucro do que é a média histórica dela. Então, cara, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que já passou do racional. Tem muita coisa, muito medo embutido no mercado de renda variável que fez e que faz o preço da cotação estar num patamar tão baixo a ponto de colocar empresas top de linha no mesmo saco das empresas ruins, das empresas lixo. Então, meu, se você estiver olhando isso não com um olhar de ansiedade, nem com desespero, mas com um olhar de oportunidade, você deveria estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora, que é seguir comprando esses bons ativos e aumentando a minha posição acionária, aumentando a quantidade de ações que eu tenho dessas boas empresas. Tá bom? Ah, Lucas, mas eu não consigo, eu ainda fico olhando o home broker, eu vejo a minha cotação, eu vejo meu patrimônio, minha rentabilidade no vermelho, que eu faço? Eu não estou conseguindo controlar. Bom, então vou te dar mais aqui, vou te dar a dica final. Você deveria parar de fazer isso e olhar para sua renda passiva. Cara, foca no crescimento da renda passiva. Esquece a cotação, esquece se o patrimônio subiu ou desceu de um dia para o outro. Como está indo a sua renda passiva? Você está crescendo os seus dividendos mês após mês? Ao longo do tempo, você está vendo a renda passiva aumentar? Se isso estiver acontecendo, você está num ótimo caminho. Se isso não está acontecendo, de duas uma, ou você não está fazendo seus aportes e está se desfazendo dos seus ativos, e aí sua renda passiva vai cair também, ou você pode até estar comprando, mas você está comprando os ativos errados, você não está comprando os ativos certos. Por que eu te falo? Siga e acompanhe a renda passiva. Porque a renda passiva está totalmente relacionada ao lucro da empresa. Então, se o mercado está com medo e a cotação da ação cai, isso não vai impactar o lucro da empresa. Se a empresa continua vendendo, continua lucrando, ela vai continuar pagando dividendo. E se ela está lucrando e vendendo mais, ela vai pagar mais dividendo. Independente se o mercado está de mal com ela ou não, se o mercado está bravo com a renda variável, com a bolsa de valores e jogou a cotação da ação lá para baixo. Então, quando você acompanha a renda passiva, na realidade você está de alguma maneira medindo se as empresas que você tem na sua carteira estão fazendo um bom trabalho e estão num caminho que vai continuar levando elas a prosperar. E se isso está no caminho certo, se a renda passiva está crescendo, quando o mercado ficar mais positivo, mais otimista, a gente começar a sair, né, dessa perspectiva negativa que a gente está hoje, automaticamente a cotação das ações, dos fundos imobiliários vão subir rápido. E aí você vai ver o seu patrimônio valorizar também. Beleza? Então, não fica olhando para a cotação, foca no crescimento de renda passiva. É isso que vai te fazer não agir tanto com a emoção e agir muito mais com a razão, tá bom? Vamos para nossa segunda dica aqui, segundo ponto importante que você precisa entender se a sua carteira está no vermelho. Você precisa entender que existe um ciclo de mercado, e o ciclo de mercado ele é soberano. Não existe nada que vá crescer até o infinito, nem nada que vai cair até o negativo, até valer menos do que zero. Cara, quando você compra ação de uma empresa, o pior cenário que pode acontecer com aquela empresa é ela valer R$ 0, tá? É a sua ação, é o seu investimento valer R$ 0. Esse é o pior cenário. O cenário mais positivo é as ações se valorizarem muito e se multiplicarem muitas e muitas vezes. Beleza? Então, com esse panorama aqui básico, você precisa entender que também existe a questão do ciclo de mercado. E o ciclo de mercado, quando a gente está num momento de economia ruim, né, de pessimismo, que é como a gente está agora, todas as ações são colocadas no mesmo saco das empresas ruins e automaticamente elas se desvalorizam. Automaticamente as pessoas estão vendendo. Elas se valorizam porque tem muita gente querendo vender e não tem gente suficiente querendo comprar. É isso, tão simples quanto, beleza? Só que o mercado ele é cíclico. Em dado momento a gente está bem, depois vem uma ressaca, aí a economia perde força, depois a economia ganha força. As coisas, a economia ela vai crescendo de forma assim, ela não cresce numa reta constante, ela cresce fazendo um zigue-zague. Então, mesmo hoje em crise, a gente está num patamar melhor do que a gente estava na crise lá de 2001, por exemplo, na crise de 2008. Beleza? Então, daqui a alguns anos, quem seguir um método correto, seguir firme nos aportes, vai olhar para trás, vai olhar para esse momento aqui de 2023 e vai falar: "Nossa, se eu tivesse comprado as ações, os fundos imobiliários naquele preço, eu teria um patrimônio muito maior hoje, eu teria uma renda muito maior hoje". Nossa, naquela época estava muito claro que isso ia acontecer, estava muito claro que a economia ia melhorar em algum momento e que o mercado de ação ia se recuperar. Nossa,
Porque é isso que acontece todas as horas. Quem comprou as ações lá em 2008, a galera na época foi extremamente corajosa, nadou contra a maré, foi contra a manada, enquanto todo mundo estava desesperado vendendo as ações, quem estava comprando em 2008 foi muito corajoso e lá na frente colheu o resultado. Depois a gente entrou em uma década aí, principalmente nos Estados Unidos, que foi onde impactou mais a crise, entrou numa década em que todos os ativos da renda variável praticamente se valorizaram muito forte. E essa galera ganhou muito dinheiro. E aí vem um monte de dinheiro de obra pronta e fala: "Ah, estava muito claro, se eu conhecesse o mercado de ações em 2008, eu tinha comprado um monte de ativo bom por aquele preço e hoje eu estava com muito mais dinheiro". Ah, mas agora, naquela época era fácil. Essa crise de hoje que de verdade é a pior. Não, não é. A crise de hoje é igual às de outras que a gente já passou, vai ser igual às próximas que virão. O mercado é cíclico. Daqui a pouco a gente vira para o mais positivo, a economia reaquece, os juros caem, a renda variável se valoriza e quem já estava posicionado desde o começo vai poder surfar essa onda desde o início. Fechou? Lembra sempre, tá? Essa relação ela é fato. Juros altos, taxa Selic alta, bolsa de valores para baixo. Cotação dos ativos desvalorizados. Economia devagar leva a bolsa para baixo. Isso é o mercado reprimido, isso é a bolsa de valores num ciclo negativo, tá bom? Juros começam a cair, bolsa de valores vai começar a se valorizar por dois grandes fatores. Primeiro, a renda fixa vai pagar menos, então as pessoas vão ter que correr mais risco para poder ter retornos melhores. E segundo, quando os juros caem, as empresas tendem a investir mais e automaticamente elas podem crescer mais. Logo, quanto mais elas crescem, o potencial de elas gerarem mais lucro aumenta. E aí o acionista ele é melhor remunerado. Então, quando tiver o menor sinal de que os juros vão começar a cair, a bolsa de valores vai começar a se recuperar. Isso vai acontecer rápido, porque o mercado de investimentos ele tenta sempre estar à frente dos acontecimentos. Então, se você ficar esperando os juros sair dos 13% para, sei lá, 8% para só depois comprar ação, você vai pagar super caro nos ativos, você vai chegar atrasado, beleza? Porque o mercado de investimentos, quando tiver um sinal de que os juros vai começar a cair, a galera já vai começar a se posicionar na renda variável para tentar surfar essa onda o quanto antes. Para nós pequenos investidores, que de verdade não vale a pena ficar tentando achar exatamente o melhor ponto de compra, exatamente no ponto de mínima para conseguir comprar, o negócio é você aproveitar esses momentos de crise para seguir fazendo seus aportes regulares, principalmente nos bons ativos que estão sendo negociados a preços ridiculamente baixos. Esse é o nosso papel no dia a dia. Para a gente não precisar ficar preocupado com home broker, não ficar preocupado com especulação do mercado da renda variável, nada disso interessa. Tudo isso vai tirar a nossa atenção do que de fato importa, que é a gente continuar trabalhando e continuar aportando nos bons investimentos. Fechou? Vamos para nossa terceira dica aqui, se a carteira estiver no vermelho e você não sabe o que fazer. Nos investimentos em ações e em renda variável, você precisa seguir um passo a passo para você conseguir achar as grandes oportunidades. Fato, tá bom? Você precisa encontrar as grandes oportunidades que estão hoje sendo menosprezadas pelo mercado, que normalmente são aquelas empresas que as pessoas estão falando mal. Então, se você conseguir olhar, todo mundo está falando mal de determinado setor, determinada empresa. Pega essa empresa e estuda ela um pouco mais no detalhe. A empresa está com dinheiro no caixa, a empresa está com uma dívida baixa, né, a empresa está crescendo, a empresa tem uma gestão boa, como é que estão os indicadores da empresa de rentabilidade, lucratividade. Isso tudo já te dá um panorama excelente para você conseguir identificar empresas que são potencialmente muito melhores do que as outras, tá bom? Pensa também essa empresa, o negócio que ela atua hoje, no futuro, nos próximos meses, nos próximos anos, ela vai continuar se destacando, o mercado dela é bom, né, ela vai continuar crescendo, tem espaço para ela crescer, tem espaço para ela ganhar mercado em cima da concorrência. Se tiver, é muito bom, é um sinal ótimo de que a perspectiva está a favor dessa empresa. E lógico, veja se o preço daquela ação está muito baixo. E quando a gente fala preço baixo, não é você olhar para o preço da cotação de hoje e comparar com o mês passado e com o ano passado para saber se está barato ou não. É saber se realmente o valor justo da empresa é maior do que o preço da cotação, do preço da ação que está sendo negociada hoje. Tem formas de você conseguir avaliar isso. Tem método para você conseguir fazer isso. Cara, vou dar um exemplo aqui para os meus alunos dentro do Plano 1K, eu ensino 5 métodos diferentes, 5, para eles cada um escolher qual que eles preferem, para você conseguir avaliar qual é o preço justo de uma ação, qual que é o preço teto. Isso tudo te ajuda a ter essa sensibilidade se aquilo é uma barganha ou se você vai estar pagando caro por determinado ativo, tá bom? Então,
Ou seguindo passo a passo como esse que eu te falei, você consegue encontrar boas empresas que estão hoje sendo jogadas no saco daquelas empresas ruins. Esses momentos de maior estresse, maior crise, é de fato onde aparecem as melhores oportunidades para você conseguir comprar ativos top de linha pagando pouco. Fechou? Isso vale para fundos imobiliários igual, tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Fundos imobiliários também são considerados, né, como um investimento de renda variável. Então a dinâmica é a mesma. Você tem hoje ótimos fundos imobiliários de papel hoje, por exemplo, tem opções muito boas, que têm uma boa relação risco-retorno, que estão com o preço da cota simplesmente amassado, aquele preço no chão. Você consegue comprar com uma margem de segurança excelente. Eu quero compartilhar com vocês agora 2 casos meus, um de sucesso e outro que ainda não é um caso de tanto sucesso assim, mas que, na minha visão, tem uma perspectiva muito boa para o futuro e que está no caminho de se recuperar. O primeiro deles é um caso de sucesso, que é uma empresa que eu investi, eu não tenho mais essa ação, eu já tive essa ação, que era a Klabin. A Klabin é uma empresa, né, que atua no setor de papel e celulose, ela faz caixas de papelão, papéis e assim por diante. Mas ela é uma empresa extremamente diversificada. Ela tem um terço do mercado atuando no Brasil, tem um terço na China, um terço no resto do mundo, então é uma empresa dolarizada, o que ajuda a dar uma boa proteção na carteira. E além disso, ela é uma empresa que em dado momento, lá em 2019, que foi quando eu comprei as minhas ações da Klabin, estava extremamente desvalorizado. O mercado, né, estava batendo na Klabin horrores. Mas a Klabin tinha algumas coisas interessantes naquela época. A Klabin tinha um grande projeto, que era um projeto que ela chama de Puma 2, em que ela estava construindo novas fábricas, então ela estava colocando muito dinheiro, né, gastando dinheiro para conseguir construir a fábrica, essa fábrica não estava pronta, não estava dando resultado ainda, tá bom? Além disso, a empresa é diversificada, é uma empresa centenária, de ótima gestão e que em algum momento que a economia começasse a acelerar, automaticamente a Klabin tinha tudo para surfar essa onda. Bom, no meio do caminho aconteceu a pandemia. Na época da pandemia ali, no ápice do início da pandemia, né, quando a gente teve aquele grande choque na bolsa de valores, março, abril de 2020, os meus investimentos em Klabin estavam se desvalorizando 19%, beleza? E aí, putz, se eu tivesse agido de forma emocional, né, de forma, ou seja, não racional, provavelmente eu teria vendido aquelas ações. Porque eu estava lá, pandemia, o mundo vai acabar, não sei o que lá, o mercado acabou, a economia acabou, provavelmente eu teria vendido e colocado 19% de prejuízo na minha carteira, efetivado 19% de prejuízo. O que acabou acontecendo foi que, na verdade, eu comprei mais ações da Klabin, porque para mim a tese de Klabin continuava. Empresa boa, né, tinha motivos do porquê que ela estava com uma dívida alta, dolarizada e tal. Bom, a economia ali acelerou pra caramba, né, as commodities subiram de preço. Eu sei que em 2021, então praticamente ali 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu vendi essas ações da Klabin com 67% de valorização. No mesmo período, comparando, o Ibovespa tinha valorizado 15% e o CDI 5,8%. A renda fixa tinha rendido 5,8%. Então, esse aqui é um exemplo de um investimento que eu fiz bastante contrassensual ao mercado, mas que na minha leitura, com bastante paciência e com um olhar de mais médio e longo prazo, a chance de dar errado era muito pequena. Tanto que ela se valorizou num espaço de tempo até mais rápido do que eu imaginava, né, eu fiquei com essa ação 2 anos na carteira, eu imaginei que para conseguir uma valorização de 67% eu demoraria até mais anos do que isso. Mas aí eu vendi as ações, a minha estratégia mudou, eu não enxergava oportunidades melhores, eu resolvi me desfazer das ações da Klabin. Continuo achando, fala: "Thiago, Klabin é top, eu tenho na carteira". Cara, continuo achando a Klabin uma empresa top, não tenho mais na minha carteira, por uma questão de estratégia, acabei colocando investimentos em outros segmentos e outros ativos que para mim parecia uma oportunidade melhor, mas eu continuo achando que a Klabin é uma empresa muito boa. Quem sabe um dia ali, mais para frente, eu volto a investir em Klabin de novo. O outro exemplo, que é um exemplo que não deu certo ainda do ponto de vista de vender com uma boa rentabilidade, mesmo porque eu não vendi, segue na minha carteira, é o Itaú. O Itaú eu comprei em janeiro de 2019. Em 2020 estourou a pandemia. Nossa, as ações do banco desabaram, horrores. Todo o banco começou a apanhar. O governo aumentou o imposto sobre o banco estava com medo danado, né, de calote, então ele começou a aumentar as provisões de pagamento de pagadores duvidosos, o que na verdade é tirar dinheiro do resultado e colocar dinheiro numa caixinha ali, que praticamente o banco já deu como perdido. Isso automaticamente leva o lucro do banco para baixo, as ações desabaram. De novo, meu papel ali, minha análise foi: "Cara, o Banco Itaú não vai quebrar, o Banco Itaú continua sendo um excepcional banco,
um dos melhores, se não o melhor aqui do Brasil. Então, eu fui lá e comprei mais ações do Banco Itaú na pandemia, aumentei ainda mais os meus aportes no banco. Ah, Lucas, então hoje você vai falar que a história deu tudo certo igual a Klabin? Olha, do ponto de vista de rentabilidade, não deu tão certo quanto a Klabin ainda. Eu ainda sigo com as minhas ações do Banco Itaú, continuo, né, com um olhar de que no longo prazo o Itaú vai se destacar perante os outros bancos e vai dar bastante resultado para mim, tanto pela valorização quanto por dividendos. Então eu não vendi essas ações. De qualquer maneira, a minha rentabilidade do Banco Itaú hoje está em 33% desde o momento que eu comprei, né, considerando o meu preço médio, enquanto que o Ibovespa, comparando nesse mesmo período, está em 9% positivo e o CDI 27%. Então veja, minha rentabilidade do Banco Itaú está um pouco acima da renda fixa, né, um pouco acima do CDI, bem acima do Ibovespa, mas não chegou naquele patamar tão bacana quanto a Klabin, por exemplo, que foi quase de 70%. Beleza? Então, veja, se eu tivesse comprado as ações do Itaú, por exemplo, pagando caro nas ações, a minha rentabilidade agora não seria 33% positiva, seria até negativa. Porque mesmo que o Banco Itaú possa ser um ótimo banco, com uma boa perspectiva, se você comprar no preço errado, você não vai conseguir ganhar tanto dinheiro assim, ou ainda você talvez nem ganhe dinheiro. É extremamente importante que você combine sempre os dois, comprar os melhores ativos pelos melhores preços, beleza? Por que, que eu tô te falando isso tudo agora? Porque a Bolsa de Valores tá num patamar menor do que 100 mil pontos. Se você não sabe ainda o que quer dizer, em outras palavras, significa que a Bolsa de Valores está a um preço muito baixo. A grande maioria dos ativos estão bastante descontados. Então, a questão preço já é um bom sinal. Agora, o seu papel é encontrar as boas empresas. O preço já deve estar muito, muito barato. Você precisa achar as boas empresas para você poder combinar esses dois fatores. Boas empresas a bons preços e colocar na sua carteira, aproveitar esse momento de instabilidade e crise em que os ativos estão descontados. Se você esperar a Bolsa de Valores ir lá para os 120 mil pontos, 130 mil pontos, você vai acabar comprando aí empresas que hoje estão sendo negociadas a preços muito baixos, você vai pagar, quem sabe, até o dobro do que está hoje. E aí a sua margem de segurança fica muito pequena no investimento. A margem de dar certo vai diminuindo cada vez mais. Beleza? A grande maioria dos investidores, a grandíssima maioria dos investidores iniciantes ou ainda que não têm o conhecimento ideal, não estudam da maneira correta, acabam fazendo isso. Quando a Bolsa de Valores estiver nos 120 mil pontos, 130 mil pontos, sabe quais vão ser as matérias? Anota aí, depois você vai me cobrar. Pode me cobrar que eu tenho certeza que vai ser isso. As matérias na Infomoney, as matérias no site da Globo, em todos os sites, grandes portais, vai ser assim. Bolsa de Valores a 120 mil pontos. Até o final do ano chega em 130, chega em 140. O céu é o limite, até onde a bolsa vai, ninguém sabe dizer. Vai estar aquele oba-oba, aquele otimismo enorme. Quando tudo isso estiver acontecendo, aqueles investidores que não sabem investir da maneira correta vão olhar esse monte de notícia e vão correr para o home broker e vão começar a comprar os investimentos. Vão começar a comprar essas ações. Porque vai estar um oba-oba enorme. Só que a galera já vai estar pagando caro na ação. Ao menor, né, deslize, qualquer notícia ruim, um sinal de crise e tal, a bolsa de valores volta a cair de novo. As notícias da noite para o dia deixam de ser bolsa de valores até onde ela vai, né, para o positivo e começam a ser bolsa de valores até quanto ela pode cair. Tudo vermelho, seta para baixo. Aí a galera, esse mesmo investidor vai se desesperar, vai falar: bolsa de valores é um grande cassino, esse negócio aqui não dá dinheiro, e vai vender de novo, pagando, né, por um preço muito menor do que ele comprou e vai perder dinheiro. E a galera fica nesse círculo eterno de comprar na hora errada e vender na hora errada, comprar na hora errada e vender na hora errada, e perde a oportunidade de fazer dinheiro na bolsa de valores, que de fato é muito maior do que você deixar o dinheiro só na renda fixa, tá bom? Então, não seja esse cara. Não compre na hora errada, não venda na hora errada. A hora que a gente está agora é uma hora muito interessante para a gente comprar. Agora você precisa saber o que comprar. Não adianta comprar qualquer coisa. E para poder te ajudar com isso, eu quero te convidar a vir participar da Semana Dividendos para Toda a Vida. Lá eu vou contar como que eu fiz a minha jornada para chegar nos meus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, como que você vai começar a sua jornada e como que você começa a olhar para o investimento em renda variável, para as ações, para os fundos imobiliários, com um olhar muito mais de oportunidade e muito menos um olhar de cassino, muito menos um olhar de o mundo vai acabar e agora o que vai acontecer com a bolsa e consiga de fato aproveitar essas oportunidades para colocar bons ativos na sua carteira. Beleza? Vai ser um evento totalmente online, 100% gratuito, onde vai acontecer já a partir da segunda-feira que vem, entre os dias 27 até o dia 31 de março. São 3 aulas gratuitas. Para você poder assistir essas aulas, você precisa se inscrever, tá bom? Não vai estar aberto aqui no Instagram.
Você vai aqui na bio do Instagram, tem um link, você clica nesse link, faz a sua inscrição e segunda-feira, logo de manhã, você já vai receber, né, o acesso para você entrar na nossa plataforma fechada e conseguir assistir logo já a primeira aula. Beleza? Então é isso, galera. Por hoje é só. Boa sexta-feira para todo mundo. Amanhã de manhã a gente se encontra aqui de novo. Tem a última live da semana de esquenta para nossa semana Dividendos para toda a vida que começa na segunda-feira, dia 27. Se inscreve, hein? O link tá aqui na bio. Não deixa de clicar lá e se inscrever. Até amanhã cedo. Tchau, tchau.